Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Hoje vamos falar, é claro, da derrota do Flamengo para o Santos por 1 a 0, gol de Neymar, já na reta final da partida. Antes da gente seguir para a análise de hoje, para o vídeo de hoje, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo. Não se esquece do like, que é muito importante. E também te peço para você se inscrever no canal, que é muito importante também. Ajuda muito o nosso trabalho, tá? Uma derrota amarga, o torcedor rubro-negro está chateado e a gente vai tentar explicar aqui taticamente como é que o jogo se desenrolou e vamos tentar aqui trazer para vocês aqui o panorama tático, técnico-tático do jogo, né? E o que o Flamengo fez de bom, o que o Flamengo não fez de bom nessa partida, né? Vamos aqui destrinchar esse jogo, tá? Então, começando com a escalação, o Danilo na vaga do Léo Pereira. Muita gente falou que o Léo Pereira tinha sentido um desconforto, mas ele jogou o segundo tempo, porque o Ortiz sentiu um desconforto também no intervalo e saiu. Enfim, Danilo titular e o resto da equipe foi mantida, né? A equipe que jogou muito bem contra o São Paulo, fez uma ótima partida e o Felipe manteve ali a estrutura do time com o Plata de falso 9, o BH aberto, o Arrascaeta por dentro ali junto do Plata, Luiz Araújo pela direita e o Flamengo fazendo uma variação ali, mudança ali na saída de bola, né? Trocando 3 mais 2, está acostumado a fazer, né? Com os dois zagueiros e o lateral esquerdo e mais os dois pivôs, os dois volantes, e variando para um 3 mais 1. Então, baixavam dos volantes entre os zagueiros, normalmente o Jorginho, mas também em alguns momentos era o Alan que baixava, e tinha os dois laterais abertos ao mesmo tempo. Time um pouco mais agressivo, a ideia é você ter mais gente empurrando a última linha do adversário para trás, mais gente no entrelinhas, mais amplitude, mais profundidade. Só que faltava profundidade do lado esquerdo, porque o Varela atua de pé trocado. É uma improvisação, o Flamengo perdeu dois laterais esquerdos na partida contra o São Paulo, como vocês bem sabem, e aparentemente o Matias Vinha ainda não está pronto para começar um jogo, né? Então teve esse problema de pouca profundidade do lado esquerdo, sim, houve essa questão ali, tá? A ideia basicamente não mudou radicalmente no sentido de que o Flamengo sempre é o time que busca se associar mais pelo lado esquerdo, pesar o lado esquerdo. Sempre falo isso para vocês aqui, o lado esquerdo do Flamengo é o lado que o Flamengo, o Felipe promove ali um centro de jogo denso. O que é isso? Muita gente volta à zona da bola, tabelas, toques mais curtos e depois tira a bola dessa zona para levar lá para o lado direito, para finalizar do lado direito. E fazia sentido essa tática, essa ideia, porque você termina a jogada com quem? Com o Luiz Araújo, que é um ótimo finalizador. Eventualmente até com o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta vinha trabalhar aqui com o Varela, com o BH, e o Plata também vinha trabalhar por aqui. O Flamengo conseguiu algumas tramas muito boas ali no início do jogo, com esses caras se associando, se encontrando, e o Flamengo conseguia vantagem por ali e ia tentar terminar a jogada pelo lado direito, tá? Bom, a questão é a seguinte: embora no começo do jogo algumas tramas boas tenham aparecido por ali, o BH estava mal com a bola, né? Tava numa noite muito ruim. Perdendo os duelos, errando tomada de decisão, errando passe, errando muito, errando bastante. E sem a bola, também não estava ajudando, não estava baixando. Ele estava muito por dentro, muito próximo muitas vezes do Plata, né? Porque o Plata muitas vezes saía e ele ia ocupar o espaço do Plata. O Arrasca também tinha essa questão da ocupação da área ali com, com o Plata saindo e o BH ou o Arrasca indo ocupar ali a posição mais de centroavante. Quando isso acontecia, ninguém baixava para vir ajudar o Varela. O Varela ficou muito exposto no primeiro tempo. O Santos conseguiu algumas situações, algumas progressões muito nas costas do Varela. Algumas situações, até pelo próprio talento do Neymar, um tapa lindo que o Neymar dá de primeira ali, numa jogada que o Santos progride bem. E, enfim, o Varela estava exposto. O BH não estava ajudando nem com bola, nem sem bola. Uma jornada assim bem ruim do BH, né? Então, o Santos conseguiu ainda algumas ações. O Flamengo ficou um pouco, como é que eu posso dizer, defendendo pior do que a gente está acostumado a ver. Menos consistente, cedendo alguns ataques, cedendo algumas finalizações para o Santos e passava um pouco também pelos erros de passe. Já chegaram esses erros de passe também, que foram, obviamente, como vocês sabem, acabou um erro de passe sendo crucial para a derrota, né? Mas a gente vai chegar lá ainda mais detalhadamente. Então o Flamengo cedia alguns contra-ataques porque errava passes e algumas progressões do Santos no talento do Neymar e também na situação do Varela muito exposto, tá? Bom, já falei sobre a ocupação da área, o Flamengo ocupava bem mesmo com o Plata saindo, tinha uma ocupação racional, mas isso acabava estourando lá nas costas do Varela, né? O Flamengo teve 73% de posse de bola no primeiro tempo, tá? 343 passes trocados, é muita coisa. O Flamengo defendia com bola, como sempre faz, mantém a posse, controla o jogo para achar o momento certo de achar uma jogada, de achar uma vantagem. O Flamengo é um time muito qualificado
tecnicamente. Então o que o Felipe faz? Ele promove esse jogo cadenciado para, de repente, achar numa tabela, numa jogada mais curta, numa jogada individual, numa jogada de talento, através de dinâmicas ali também que ele promove, chegar ao gol. Essa é a ideia do Felipe, chegar ao gol dessa forma. E aí, só que aconteceu o seguinte, o Flamengo estava muito pouco agressivo nessa partida. Né? Tinha muita posse, mas finalizava pouco. E, como eu já falei, errando passes bobos que geraram contra-ataques para o Santos. Segundo tempo, o Ortiz saiu, como eu já falei, o Léo Pereira entrou, e aí o Felipe muda a dinâmica ali, e a ideia, em tese, também era boa, porque ele bota o Luiz Araújo lá do lado esquerdo. Por quê? Amplitude do lado esquerdo, então ele resolveria o problema da amplitude, que não tinha com o Varela, de pé trocado. Ele tinha um canhoto do lado esquerdo para levar, de repente, essa bola para a linha de fundo, para ter amplitude ali, para gerar uma dificuldade para o Santos dessa forma, nesse contexto. E, ao mesmo tempo, o Luiz Araújo seria capaz de defender o que o BH não estava conseguindo defender. O Luiz Araújo é um cara que corre muito bem para trás, a gente sabe muito bem a capacidade que ele tem de defender corredor lateral, de correr para trás, de pressionar, tanto correndo para frente quanto correndo para trás. Então, seria uma ótima solução. Seria uma ótima solução. O BH por dentro, porque ele não estava conseguindo marcar pelo corredor, e o Plata pela direita. Começou até bem, o Plata começou bem pela direita, interessante ali, o Plata também se sente confortável ali mais pela direita e trabalhando um pouquinho mais por dentro, como fazia um pouco o Gerson, né? Mas o BH, por exemplo, continuou amassando a bola, continuou muito mal no jogo, errando quase tudo que tentava. O Arrasca também muito apagado. O Arrasca teve alguns lampejos na reta final do primeiro tempo, um passo de peito que ele dá, se eu não me engano, para o Varela, que sofre uma falta, uma outra jogada bonita que ele faz também no contra-ataque, e teve até os seus lampejos no segundo tempo também, aquele passo de calcanhar bonito que ele dá também, para o Plata quase marcar um gol, né? Mas, de uma forma geral, o Flamengo pouco agressivo, como eu já falei, isso me incomodou bastante. Enfim, a ideia era boa, inverter o eixo, passar a construir mais pelo lado direito e terminar a jogada do lado esquerdo. Com quem? Com o BH e com o Arrasca, dois bons finalizadores. Então fazia sentido também. Inverte o eixo, pesa mais o lado direito, usa mais aqui o o Wesley, usa mais o Plata aqui junto dele, vem trabalhar o Jorginho, traz alguém para trabalhar mais ali junto deles, BH também vem trabalhar, enfim. Lado direito mais pesado e terminar a jogada do lado esquerdo. Fazia sentido, só que o Flamengo estava pouco agressivo, pouco ambicioso, então o Flamengo não conseguia nem chegar ao ponto de terminar a jogada. E não é que o Santos estivesse defendendo tão bem assim. Né? David Washington e Neymar, por exemplo, são nulos na marcação. Os zagueiros do Flamengo, os volantes, eventualmente, na primeira fase de construção, tinha muita liberdade. O Flamengo, toda vez que construía nas costas do Neymar, achava espaço. Né? Tem muito pouco senso de urgência. Já não é de hoje que ele é assim. Né? Então, tinha esse contexto ali. Os caras do lado até marcavam bem, o Guilherme bem menos, né? O Guilherme menos. O Flamengo até conseguiu algumas vantagens ali no segundo tempo, porque o Guilherme não protege tão bem. O setor não é tão forte sem bola. Enfim, a ideia do Felipe era boa, ter profundidade pelos dois lados e ter alguém que pudesse marcar. Mas, como eu já falei, pouca agressividade, time pouco agressivo. O Flamengo parecia um time conformado com o empate, satisfeito com o empate. Isso me incomodou um pouco. Tanto é que o Felipe volta a usar o 3+2. Para quê? Para ter mais gente na construção, os dois zagueiros, o lateral esquerdo, os dois volantes, e abrir lá o Luiz Araújo. Mais gente para construir. Ou seja, se você perde essa bola, você tem mais gente atrás da linha da bola. Você potencializa a sua transição defensiva. Então o Felipe ficou preocupado com a transição defensiva, que não estava bem no primeiro tempo. Tudo bem, faz sentido. Você não vai também dar tanta sopa para o azar. Você reestrutura o 3+2, ok. Mas o time, de uma forma geral, parecia conformado com o empate. E isso me incomodou. Tanto é que, quando o BH é substituído, ele sai fazendo cera. Foi um negócio que eu não entendi. Bom, para a gente arrematar aqui essa análise tática pós-jogo. Entrada do Cebolinha, né? Por que o Wallace ficou para trás do Cebolinha na fila? O que aconteceu? Isso é algo que a gente precisa entender. Eu estou gravando esse vídeo logo depois do jogo, tá? Logo depois do jogo terminar. Não sei nada que foi perguntado para o Felipe, não sei o que o Felipe vai dizer na coletiva. Eventualmente eu posso voltar amanhã com algum conteúdo repercutindo alguma declaração do Felipe, alguma ideia, ou enfim, falando mais sobre algum contexto desse aí, que envolva alguma coisa que o Felipe possa ter dito no pós-jogo, né? Mas realmente não dá para entender. Não dá para entender. Fica realmente esse grande ponto de interrogação. Como é que o Wallace entra aos 80 minutos de jogo? O Cebolinha entra tão antes dele. O Luiz Araújo sentiu uma contusão, saiu, né? E aí entra o Cebolinha lá pelo lado esquerdo. Por que ele não voltou o Bruno para lá e botou o Wallace por dentro? Por que ele não botou o Wallace por fora, que fosse? Né?
Tá claro que o Wallace tá muito melhor do que o Cebolinha nesse momento. Muito melhor. Então, não deu para entender essa escolha do Felipe. Realmente não deu para entender a escolha do Felipe. O Dela Cruz entrou mal no jogo. O Dela Cruz entrou... tá claramente sem ritmo, sem confiança, tá totalmente fora de sintonia. Errou 2 passos, mas também não foi privilégio dele, né? O Ortiz já tinha perdido um caminhão de bolas, né? Foi um caminhão de bolas perdidas do Ortiz também no primeiro tempo. Enfim, o De La Cruz no segundo, o Arrasca em alguns momentos, o BH o jogo inteiro. E aí você fica errando passe bobo, né, que normalmente você não erra. Você não está tão marcado assim, e você erra o passe e cede um contra-ataque, erra o passe, cede outro contra-ataque, erra o passe, cede outro contra-ataque. Uma hora o contra-ataque desse vai entrar, vai encaixar, cara. Você está pedindo para tomar um gol, você está pedindo para tomar um contra-ataque. Toda hora você cede um contra-ataque para o adversário errando um passe bobo. Uma hora o adversário vai se aproveitar. É simples assim, não tem mistério. E aí, já na reta final do jogo, o Arrasca perde uma bola boba. O Arrasca, eu volto a dizer, teve seus lampejos, mas também cometeu muitos erros. Perde uma bola muito boba no meio de campo. O Santos faz o contra-ataque, a bola vai parar no pé de quem? Do Neymar. Neymar fora de ritmo, Neymar uma sombra do que já foi outrora, mas é o Neymar. Então ele faz a jogada ali, finaliza e faz um gol. E o Flamengo acaba saindo de campo derrotado. De verdade, gente, eu sempre falo aqui para vocês o seguinte: tem um adversário do outro lado, o adversário tem méritos. E é claro que o Santos não tem nenhum mérito. Soube contra-atacar, teve coragem para contra-atacar, achou os contra-ataques. Não vou dizer que não tem mérito nenhum, sempre tem, porque sempre tem um adversário do outro lado. Mas, na minha visão, hoje, muito mais na conta do próprio Flamengo e na conta muito mais dos atletas do que do próprio Felipe. Eu achei que o Felipe cometeu os seus erros, já falei aqui sobre o Wallace, talvez um pouco conservador demais, né? E essa ideia de estar conservador também passa pelo treinador, obviamente. Mas assim, passa muito para mim pelos jogadores, né, que erraram muito passe bobo. Você vê que quando o Wallace entra em campo, gente, voltando aqui rapidamente ao Wallace, né, você vê como é que o jogo muda, né? Ele tá num momento tão confiante, você não pode abrir mão de um jogador desse tão confiante e botar só na reta final do jogo. Ele deu chapéu, ele deu passe de letra, fez jogada individual, ele fez o diabo, porque ele tá confiante. Eu fico à vontade para falar do Wallace porque eu fiz um vídeo pré-jogo contra o São Paulo que eu dizia, olha, o menino tem que jogar, tem que começar jogando. Tudo bem, ele não começou, o BH jogou bem, o time jogou bem, legal, maravilha, né? Mas assim, ele entrar aos 80 minutos, realmente é uma coisa que fica assim, realmente algo que chama a atenção da gente. Bom, gente, quero mais uma vez pedir para vocês deixarem um like, não se esqueçam do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Forte abraço, eu fui.